Olá, minha gente, é com muita satisfação que hoje nós estamos inaugurando o nosso podcast Inside Out. Eu estou tendo a honra, a grande alegria de ter comigo essa dupla tão querida, Marcelo Dias e Fabiana. Nós já o conhecemos há longa data e ele sempre tem ministrado aqui nos Estados Unidos e aprove a Deus trazer esse casal para estar fazendo esta inauguração. Pastor Marcelo, Fabiana, meu muito obrigado. A minha alegria é extensa de saber que vocês estão dispondo o vosso precioso tempo para serem interrogados por mim. Qual é a expectativa? Interrogados é forte, né? Qual é a Forte, pegou pesado. de estarem participando desse primeiro programa? A gente está muito feliz. Eu acho que está comprovada a nossa motivação de estar aqui no primeiro podcast, Legal, porque a gente veio de lá de New Hampshire aqui para estar aqui nesse podcast. A prova Moral, hein? do valor que tem esse projeto tão bonito. A gente quer parabenizar Pastor Fernando. E bom demais. Estamos aqui, né, Fabiana? Com certeza, você que está assistindo a gente, um beijão no coração. Fica com a gente, vamos falar das coisas lindas que Deus tem feito. Mas assim, falando sério, né, interrompendo um pouquinho, essa palavra, né, Fabiana? Vocês serão interrogados. Meu Deus, no coração de Deu um arrepio aqui. Vocês vão descobrir a intimidade desta dupla. Uau, Meu fica aí, Deus. se eu fosse você. Legal. Que alegria, viu, pastor? Obrigado Alegria pelo minha. convite, é uma honra pra gente. Amém, glória a Tenho certeza Deus. que você é o primeiro de muitos. Com certeza. Que vai ser uma bênção na vida de muita gente aí. Ótimo. Olha, eu queria dizer-lhes também que este sonho está se tornando realidade em decorrência de uma equipe. Na verdade, eu estou fazendo o trabalho mais fácil, né? Porque nós temos pessoas aqui nos bastidores, dando suporte, organizando a câmera. Quero parabenizar a vida do Hugo, da Kathleen. Deus abençoe vocês, Deus os guarde. Certamente vamos gerar muitos conteúdos neste podcast Inside Out. Inclusive, vocês podem nos acompanhar também através das redes sociais do Instagram, @podcast Inside Out, tá certo? Mais uma vez eu quero ratificar aqui, você pode convidar mais alguém, porque nós estamos nessa comunhão, nessa sinergia e nós queremos a participação de todos vocês. Vamos ao que interessa. Bora! Simbora, pastor Fernando Pérez. Legal, legal. Ah, quem tá ouvindo, tem gente que só ouve podcast, né? Tem gente só ouvindo isso também, aí. Um abração nosso aí. Um abração de Marcelo Dias e Fabiana. Legal. Meus queridos, fala pra gente um pouco aí da como vocês se conheceram, de onde vocês são do Brasil, porque é interessante, né? Eu não sei se você é de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Fala um pouco pra Eu gente sou do aí. Rio Grande do Sul, né? Sim. Lá de Passo Fundo, deve ter gaúcho ouvindo a gente aí e assistindo também. E a Fabiana, ela é uma mulher de muita oração. Sim. Então ela orava, ela dizia, Senhor, manda pra mim o que há de melhor. Deus varão. responde. O varão. Deus responde. Deus mandou de lá do Rio Grande Olha aí. o Marcelo Dias pra Eu sou de Fabiana. Itapeva, São Paulo, interior do estado de São Paulo. Ah, eu achei que você era gaúcho e o Marcelo paulista. Não, Olha, ele interessante. é o gaúcho, eu sou paulista. Interessante. olha aí. Começou já com ele já começou um assunto que a gente gosta. Né? Falou de amor, né? De amor. O amor está no ar. Ai, que é muito bom. hein? Conta pra gente aqui, nós estamos aqui nos bastidores, minha gente, e nós estamos cantando aqui. E segundo o Marcelo Dias, foi essa canção que tocou no coração da Fabiana. É, porque deixa eu contar, pastor. Fala um pouquinho pra Eu vou gente. contar antes dele, tá? E lá vem, lá vem, lá Ele vem. entrou, quando ele entrou na minha igreja, Aham. ele era um sábado, ele entrou Não na minha igreja. acreditem em tudo. Ele veio Toda pelo a corredor, história tem dois assim, lados. Ele veio pelo corredor, tá, Sim, gente? sim. E eu olhei pra ele e eu achei ele muito metido. Ele era metido. No. Ele era meio empinado, assim, sabe? Aí eu olhei e falei, ele é bonito, mas ele é metido, esse Olha aí, menino. ó. Já pensou? E aí, ele foi pro púlpito e tal, sentou lá bonitinho. E aí, só que os nossos olhares se encontraram. Oh, história de amor, hein? Nunca Eu sentado esquecerei. no grupo de jovens. A detalhe, né? Hoje é dia 9 de março, agora no último dia 5 de março, completamos 27 anos de casamento. Para. Então uma história direto do túnel do tempo aí pra vocês. É, 27 Legal, anos já. legal. E aí, eu gostei dele, mas eu achei ele metido. Sim, sim. Eu sou uma pessoa muito simples, assim, tá? A gente podia já usar esse inside out pra parar com isso, minha esposa. Não, parar não. Você contar isso, chega disso, Faz meu. parte da minha história. Mas aí, pastor, eu até tava dando umas olhadinhas já nele e tal. Sim, já tava. Mas ainda achei, ele continuava metido no meu ponto de vista. Só que quando ele foi e começou a cantar... Olha aí, ó. Quebrou eu o olhei gelo. e falei,
Ele é bonito, ele é meio metidinho, mas ele é uma benção. Olha aí. E aí o que tu cantava? Com a canção. Começou o Inside Out com a vergonha alheia aqui, né? Estou eu aqui morrendo de vergonha, mas comecei a cantar esse hino que fala ao coração até hoje do nosso querido pastor Carlos Moisés, da Voz da Verdade, né? Sim, É o hino A Hora do Salvador. Quando a vida se torna difícil, você conhece, pastor? Quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. Eu amo o refrão. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Sua vergonha e seu desprezo Ele levou. Então foi essa música que quebrou o gelo, Fabiana. Yes, Que tocou o aí meu coração explodiu de amor. testificou. Olha aí. Foi, pastor. Que legal, gente. Aí a gente se conheceu e aí resta a história, né? Legal. Falar em Marcelo Dias e Fabiana é falar de música. Verdade, pastor. Eu sei que o Marcelo é pregador, daqui a pouco vamos entrar nesse assunto, mas sei muito bem que vocês têm uma voz privilegiada. Obrigado, amigo. Glória a Vocês Deus. cantam bem, voz afinada, voz muito ungida. E me diga um detalhe, vocês já nasceram com dom ou isso foi aperfeiçoado? Conta um pouquinho Oh, pra meu gente. Deus, agora Fala aí. talvez. Vamos lá, eu quero Então, eu descobrir sou, esse eu sou mistério. filho de pastor também, sou neto de pastor. E o meu pai, pastor Misael, minha mãezinha, pastora Marina, eles sempre cantaram. Eles eram uma dupla no Brasil bem conhecida, eu não lá sabia. pelos idos dos anos 80 ainda, né? Sim. Dupla Misael e Marina. Se alguém quiser conferir, tem no YouTube alguma coisa ainda dos meus pais. Então eu cresci numa casa com muita música, muito louvor a Deus, mas eu jamais pensei em ser cantor, jamais. Uau, olha aí. Eu vi muita luta, muita dificuldade, até porque os cantores evangélicos, principalmente os pioneiros, eles passaram muita dificuldade, né? Alguns dias atrás nós conversávamos com a cantora Mara Lima, e assim com outros cantores aí que são pioneiros da música, e eu digo sempre, como falar na minha terra, eles abriram a picada a facão, porque era muito difícil, né? Um cantor pedir uma passagem aérea era coisa do outro mundo. Verdade. Então eles viajavam de carro, viajavam de ônibus, muito comum, né? Então, só que eu por ver essa dificuldade e perceber essa luta que os cantores empreendem para poder cantar, eu falei, eu jamais serei. Só que um chamado de Deus é algo mais forte, né? E aí eu lembro quando comecei, é uma história que tem que voltar um pouquinho atrás, porque foi o momento em que eu voltei para Jesus, porque eu estive infelizmente fora Sim. dos caminhos do Senhor um tempo, e nesse período que eu estive fora, me distanciei do Senhor, e quando voltei para o Senhor Jesus, comecei a ouvir louvores lá no meu quarto. Ouvi, cantar, e o único intuito era cantar para louvar a Deus, ali dentro do quarto. Sim. Só que ali a gente começou a receber, eu comecei a sentir essa presença maravilhosa que a gente sente quando está adorando a Deus. Verdade. E aí falei, eu vou ser um adorador, vou ser um cantor. Quando eu conheci a Fabiana, isso já estava no meu coração, de ser um cantor. Só que a Fabiana, quando eu conheci, ela não cantava muito solo, né, meu amor? Eu tava no meio de todo mundo, né? Interessante. Com os jovens eu arrasava. Até o dia que me colocaram para fazer um solo de uma música e eu acabei com a música. Ou seja, vocês não nasceram, né, com aquele dom já. Ele sempre foi afinadinho, sempre Sim. foi muito afinado, mas eu era muito desafinada. Não, porque Eu vocês cantam bem. Entre nós Obrigado, aqui, glória a né, Deus, Obrigado, amigo. A pastor. gente, Glória a Deus. Vocês Toda a glória vão- pro Senhor. cantam em muitas igrejas do Brasil. Isso é fato. Vocês cantam muito bem. Então, foi aperfeiçoado. É isso que eu entendi? Com certeza, mas eu cantava muito mal mesmo. Sim, entendeu? sim. E aí ele me ajudou, me obrigava a cantar, eu tinha raiva. Sim, né? sim. Eu acredito que acima de tudo, E aí assim, é Deus me- capacitando, né? Porque a gente crê, ensinou. que a palavra é clara, assim, Deus capacitando pessoas escolhidas, né? Sim. Voluntários que se colocam à disposição de Deus. E é super interessante porque tem gente assistindo aí o Inside Out, dizendo, eu gostaria tanto de ser um pregador, de ser um cantor, de ser Sim. uma ferramenta, mas eu não me vejo capacitado. Você pode não se sentir capacitado, mas se você se colocar à disposição de Deus, Deus capacita. A Fabiana é assim, ela não gosta de falar, mas alguns anos atrás ela recebeu aí o reconhecimento de ser
uma das segundas vozes femininas mais afinadas do Brasil. E eu fiquei muito feliz com isso e é minha esposa, né? Inclusive, a minha esposa, ela também ela canta muito bem. Pastora esposa, Leise. Ela fala, fazendo uma voz muito bonita. Ela fala assim, Rafael canta muito Obrigado, bem. Glória a Deus. É verdade. Agora, gente, dentro desse assunto de ministério que eu amo, né? Vou abrir um parênteses aqui. pastor. Você falou da pastora. Será que ela tá ligada no Inside Ela vai Out? estar Com ligada. certeza. De lá, de longe, onde ela É. tá ligada? Certamente, Ok. certamente. Falando em ministério, é um assunto que eu amo, porque estou envolvido, inclusive, até os dias de hoje. Agora, tem algum detalhe, assim, uma palavra profética que vocês receberam, daquela igrejinha, né, simples, com aqueles bancos de madeira? Tem algo relacionado a isso, pastor Marcelo? Muito, meu muita amigo, coisa. muito, né? Você desde criança. É, né? desde criança. Eu lembro assim de na igreja que meu pai pastoreava, Deus tomar profetas, dizer, Sim, sim. vou levar, vou fazer. Mas a primeira profeta mesmo, profetisa que Deus usou foi minha avó, mãe do meu pai, pastor Sim, Misael. sim, sim. A minha avó, eu amava, a minha relação com meus avós sempre foi muito próxima, de muito carinho, de muito respeito. A gente vem de uma geração sim. que respeitava muito os avós, os Verdade, pais. verdade. Mas a minha avó, assim, que eu me sentia mais acolhido era a minha avó, chamava Francisca. E ela era uma mulher muito usada por Deus. Sim. Deus usava ela em revelações, era coisa profunda. Eu lembro com 7, 8 anos, eu acabava a aula, almoçava e ia correndo para casa da minha avó. Aham. Chegava lá, sentava no colinho dela e ela dizia assim, meu neto, essa madrugada eu passei com Deus. Ela sempre falava isso, porque ela era uma mulher de madrugadas de oração. E eu sentia tanto aquele carinho, aquele amor da minha avó, e eu ouvia ela. E ela dizia assim, meu neto, Deus me mostrou essa madrugada mais uma vez. Você nas asas dos aviões. Mas fala como Você... ela falava aquela voz. A vozinha dela, ela tinha um jeitinho de falar assim, erradinho. Ela dizia Marceres, me chamava assim, ela não falava meu nome direito. Sim, sim. Deus me mostrou que ele te levava pelo Brasil e por outros países do mundo, cantando, pregando. Impressionante. E eu achava, pastor Fernando, que ela estava já Doidinha. coisa de criança, né? Esclerosada, velhinha. Só que noutra vez que eu ia de novo, ela falava a mesma coisa, se prepare. E quando chegou o tempo, Deus começou a usar os profetas e se cumpriu, né? Deus levantou a gente, nós temos viajado já 24 anos adorando a Deus, pregando em todo o Brasil, em diversas outras nações. E enfim, né, o que Deus fala, Ele promete. Mas você teve promessa assim também, Fabiano? Não, eu, na verdade, Deus nunca falou comigo quando criança, na adolescência também não. Na verdade, Sim. eu acho que Deus estava me preparando para isso, mas não tinha essa... Mas teve uma entrega tua, né? Isso com certeza, né? Esse momento de entrega sempre Sim. existiu. Mas Deus nunca falou especificamente, vou te usar isso, até um dia que eu já namorava com ele, Sim. e aí, mas foi muito leve também, Sim. sabe? Um presbítero da minha igreja chegou para mim e falou, Fabiana, Deus me mostra ele te usando muito, então sim. continua firme, porque Deus vai te usar, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai te usar muito, só isso. E aí depois que eu me casei com ele, aí Deus Interessante, né? Aclareando tudo, né? veio De dentro para muitas fora. promessas. Tudo que a gente vive é promessa de Deus, né? Legal, a gente olha, se enxerga no momento que a gente está e a gente lembra das promessas que o Senhor fez. Isso é maravilhoso. Histórias diferentes com propósito único, É. né? Isso é interessante. Meus queridos, vamos lá, porque... Ah, mas tem uma marcante, irmão. Olha aí, Tem ó. que falar. Tem que contar, tem Que contar. é? Então conta. Lembra lá de Pinhão? Isso foi forte também, É, muito isso é forte. muito forte. Voltando um pouquinho, a gente era noivo ainda e eu tinha planejado no meu coração pedir a Fabiana em casamento. Só que eu não contei nem para meu pai, não contei para meus pais, para ninguém, absolutamente. Quantos anos você tinha na época? Na época, acho que eu tinha já uns 18 anos, 19, muito jovem, né? Mas eu amadureci muito rápido, né? Sim. Antes de conhecer ela, eu já era missionário na Argentina. Então, o amadurecimento ministerial foi muito grande na nossa vida, né? Eu sei que nesse período, eu planejei isso no coração, na cidade de Pinhão. De repente, chega um missionário lá de Tubarão, Santa Catarina, missionário Benito, e ele chegou e falou bem assim, Deus me mandou essa cidade, eu não sei por que ainda. E aí quando nós fomos orar na sala do pastor, Deus tomou ele falou bem assim, ele virou para mim, no meio da oração, e disse, meu servo, Deus usando os lábios dele, disse, não te apresse em casamento. Quando ele falou isso, deu aquele frio na barriga, aquele tremor na perna, e eu pensei, não é a Fabiana. Quando eu pensei, não é a Fabiana, na boca dele Deus falou assim, eu não disse que não é ela.
Uau. Instantaneamente. Tremendo. Eu só disse, não te apressa, porque tenho que amadurecer, tenho que fazer, amém. Instantaneamente, depois da oração, pedi licença pro pastor, peguei o telefone, liguei pra ela, e aí contei, Fabiana, eu tava disposto a te pedir em casamento, mas quando eu falei mais, ela já começou a chorar. Começou a chorar, calma, escuta a história. E aí contei pra ela isso que eu tô contando pra galera aqui, e falei, vamos continuar orando, Deus tem algo pra fazer. Passado um ano, mais ou menos, um ano e meio, Sim. eu convidei ela para ir num evento, estava meu pai, minha mãe, minha irmã e eu, nessa mesma cidade, de Pinhão, no Paraná, só que numa outra igreja. E aí ela veio de São Paulo, essa cidade fica no Paraná, e ela foi com a gente até essa cidade, só que era um outro local, uma outra igreja, era uma convenção de uma igreja. Naquela convenção, no encerramento, que foi um domingo à tarde, Deus tomou uma missionária de Cascavel, no Paraná, e ela começou a profetizar, entregar palavras para vários servos de Deus. De repente, a gente tava assim, ela olhou para nós, apontou os dedinhos assim, e fez assim com os dedos, apontava para os dois e disse assim: anteriormente eu tinha dito que não se apressassem. Sim. Mas agora o Senhor estou dizendo, chegou o tempo, Chegou o momento. e os dois juntos farão a minha obra. Que legal, interessante. Confirmou, Interessante. e no final dessa convenção, fiz como os românticos antigos, né? Sim. Dobrei os joelhos diante dela Pediu e a amor, pedi em casamento naquele Eis-nos local. aqui. Esta foi a história de amor da dupla Marcelo Dias e Fabiana. Que legal, hein? Pronto. 27 anos atrás. Pô, parabéns. viu? Glória a Deus. 27, eu tô quase chegando lá. Glória, é mesmo? Tá na É? minha frente 1 ano e alguns meses. É mesmo, eu corri de ti, é? Que benção. Pastor Fernando tá com quanto tempo de casado? 25. Pastor Fernando e pastora Leise, 25 anos de casado. Legal, legal. Bodas de prata, né? É isso aí. Meus amigos, Fala, pastor. outro sim, eu quero saber de vocês. Tem alguma história de superação? Porque o ministério, gente, a gente lida com pessoas, né? Muitas vezes as pessoas alegram o nosso coração, mas também tem as decepções, tem as frustrações. Tem algo específico que quase baqueou vocês? Uma situação assim que trouxe tristeza, que vocês pensaram assim, vamos parar, vamos dar um tempo? Eu acho que incrível isso, De de parar, baquear não. a gente, de a gente quase parar nunca. Claro que vivemos grandes decepções, isso é normal, normal, né? Mas de quase parar nunca. Porque a gente sempre teve nesses anos de ministério, eu estou pregando o evangelho há 30 anos, Sim. eu nunca, a certeza de que Deus nos chamou nos inflama. Eu ontem ministrava ali na cidade de Newburyport, no estado de New Jersey, Massachusetts, e um culto ali lindo. Jesus salvou acho que umas 8 vidas, não é, Fabiana? E essa certeza nos inflama. A gente sabe que a gente vai ter decepções, e eu sempre digo, Jesus nunca escondeu o jogo de ninguém. Verdade. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, mas passar perrengue, tempos difíceis, passamos, né, amor? Com O que toda você lembra aí? certeza. Mas teve um momento de humilhação que a gente viveu. Sim, sim. Que foi um momento assim que você fala, uau, Deus, esse aqui é o meu lugar, é isso que eu amo Sim. fazer. E eu tô sendo provada justamente nisso. Foi num evento muito famoso. Fala o nome do evento pra ele? Não, né? Deixa no ar. Um evento muito famoso aí. Segundo pentecostal. evento Muito pentecostal. famoso. E teve um ano que os cantores... É assim, nós compusemos aquela música, somos mais que mil. Já contou tudo, já E aí entregou fala, tudo. Olha, mas calma, não falei o restante. É top, hein, essa música, hein? Aí, acho que uns 2 anos depois, teve outra música específica daquele evento e não Sim. fomos convidados para ser os cantores. Sim. A gente nunca falou isso aqui ao vivo, né, meu amor? Nunca. Nem Falei, em canal nenhum, nunca. Primeira vez. Exclusivo no Inside Out. Nesse, É que aqui é de nesse dentro ano- pra fora. Aqui fala tudo. Nunca mesmo, pastor. Nesse ano, pastor, a gente fazia parte desse evento, o senhor sabe há quanto tempo, né? Sim. Nós não fomos convidados para fazer parte daquele casting de Sim, cantores sim, para sim, interpretar sim, aquela canção. Em um determinado dia, a gente estava ali junto. Detalhe, né? Interrompendo, mas complementando, a gente era cobrado pelas pessoas. Por que vocês não estão? Vocês não cantaram? Todos os anos vocês estão, assim mesmo. não é? É verdade. Eles querem E a ouvir, eles gente querem é um uma cara reação, assim né? de lata, né? Não sei, irmão, amém, Deus sabe de tudo. Sim, sim. E aí, naquele dia, os cantores todos foram pra frente cantar, bem lindos, né? Aham. E eu e ele estávamos no local, e a vontade que bateu no nosso coração, humanamente falando, era levantar Ir embora. e se retirar. Sim. Mas aí eu falei, meu amor, vamos ficar de pé e nós vamos cantar. E a gente ficou lá atrás, Sim. excluídos, digamos assim. Imagina, você E é conhece aquele realmente palco. isso mesmo, né? Aí todo mundo lá na frente Todo em mundo honra. lá. Só que a gente lá atrás, a Fabiana falou, vamos ficar? Eu falei, ok.
E foi um momento de muita humilhação. Sim. Mas a gente se colocou de pé, fechou o olho e E louvou a gente cantou a Deus. junto toda a canção. Falando um Adorou pouco o Senhor. do evento, falando por parábolas, eu me Todo lembro, mundo já sabe. a primeira vez que eu os vi, esse evento, uma canção estourou. Contagem regressiva. É um presente de Deus para nós. Que linda a canção. Até os dias de hoje, Glória a Deus. toca muito o coração da gente. Glória a Deus. E foi essa canção que fez o vosso nome ser conhecido? Ou teve outras canções antes dela? Porque eu me recordo, como eu não conheci vocês muito tempo antes, Aham. para mim soou como Contagem Regressiva. Foi essa o estopim? Eu acredito que foi uma das canções que mais marcou mesmo o nosso ministério. Mas antes, tem uma canção que a gente lançou pela gravadora do missionário R.R. Soares, Sim. que inclusive a gente, depois de um tempo em outras gravadoras, aí a gente voltou esse ano para a gravadora a Graça Music, que é a gravadora do R.R. Soares. E essa canção foi, assim, o estopim de Deus para lançar a gente depois para Contagem Regressiva, Aguenta Coração, 24 Horas, Voar na Imensidão. E essa canção é Podem Amarrar. Talvez tu lembre quando eu cantar um pedacinho. Podem amarrar meus pés, eu louvo com as mãos. Podem amarrar minhas mãos, eu louvo com a voz. E se me tirasse a voz, com a vida eu vou louvar a vida de um crente fiel. É um louvor a Deus. Podem amarrar teus pés, Louveadas com as mãos. podem amarrar tuas mãos, E aí vai. louveadas com a voz. Então essa Deixar canção isso não veio pode antes, cantar, né, amor? mas depois veio a Contagem Mas Regressiva. Contagem Regressiva foi a música mais marcante do nosso ministério. marca o nosso E Sim. marcou muito. Tanto que eu não sei se você se recorda disso. Olha, quero convidá-los para ir para os Estados Unidos. Você se lembra? Nunca esquecerei. Eu tava falando agora pro nosso filho Bezião tá aqui nos bastidores, né? Que quando eu conheci o pastor Fernando, descia aquela galera de Boston, os cantores se cutucavam. Esse pessoal é de Boston. Era muito chique, gente, A gente tinha um não tem pouquinho noção. de medo de chegar perto deles, assim, porque era muita unção. E é verdade, carregava isso. Nos tempos de dificuldades, no iniciozinho do nosso ministério, pastor Fernando, eu vendia CD na rua, de porta em porta, para sustentar o nosso ministério. Eu havia aberto mão de um curso de medicina numa das principais faculdades de medicina da América Latina para atender o chamado de Deus. Um dia eu tô na cidade de Laranjal Paulista vendendo CD na rua. Aí uns irmãos me receberam em casa e na época o pastor Uriel tinha um programa de TV na Rede TV. Rede TV, Lembra disso? eu lembro. Quando eu entro na casa deles... A nível nacional. A nível nacional, Brasil nacional, inteiro. verdade. Quando eu entro na sala dos irmãos, o programa tá rolando e aí a Elaine de Jesus tá cantando um hino meu e da Fabiana. Tá querendo Loucos de Deus, Ah, é Loucos por Loucos, é Deus. verdade. Lembra esse hino? São desprezados e até humilhados, mal entendidos, incompreendidos, lixo, refúgio, inimigos do mundo. Ao céu tem acesso, amigos de Deus. Forte, hein? Esse hino é forte. Aí eu tô olhando o hino que Deus nos deu, na voz da Elaine, na Rede TV, e eu vendendo CD na rua, de porta em porta. Olha, veja isso, olha o peso disso, é o começo de tudo isso, né? Sim, sim. Mas falando lá dos Gideões voltando, essa era a empatia que a gente sentia por todos vocês. E um dos primeiros amigos que nos fez esse convite foi o pastor Fernando. A gente quer louvar a Deus por isso. E voltando ao testemunho, não acabou não, pastor. Quando a gente acabou, quando a gente desceu. Quando nós descemos... Deixa eu só falar, a sensação. Deixa eu contar. Só contar a sensação. O Deixa eu rosto contar, meu amor. queimava. Sabe quando teu rosto queima? Você tá assim, se sentindo humilhado, um momento terrível. Aí a gente terminou o hino, baixou a cabeça e desceu. Deixa eu A continuar. palavra está com a pastora Fabiana. Aí nós estamos na cozinha, não sei se o senhor já foi numa Sim, cozinhazinha, sim, tios. sim, claro. O pessoal que trabalhava ali ficava, tomava café, ele sempre recebia a gente com muito carinho. E a gente desceu lá pra cozinhazinha tomar um cafezinho. Quando a gente chegou na cozinha, saiu uma irmã com um aventalzinho, tirou o aventalzinho. Que não tinha visto Ela nada que veio tá na acontecendo lá em cozinha, cima. E ela chegou perto de nós e falou: eu, o Senhor, vi a humilhação que vocês sofreram lá em cima. Uau. Direto, pá! Nossa, aí a gente já se Muito debulhou. forte. É. Muito E aí, por concluindo, causa ela falou assim, disso- por causa disso, e aí eu preguei sobre isso esses dias, a gente foge muito da humilhação. A gente se autoprotege. E é um princípio, os humilhados serão exaltados. Então, se há um momento de humilhação na tua vida, não fuja dele. Uma coisa é você fugir da humilhação, outra coisa é você se submeter e entender que depois vem a honra de Deus. E aí veio a promessa de Deus, Deus falou na boca daquela mulher que nem sabia o que estava falando se não fosse de Deus. Ela disse, por isso, em pouco tempo, vou trazer um momento para vocês de uma grande vitória. Passou acho que um mês, nós estávamos assinando com uma das maiores gravadoras do Brasil, que é a MK, do jeito que Deus falou que faria. Eu fiquei muito impressionado porque nesse evento tem muitos cantores, boa parte deles ungidos, outros nem tanto.
Mas quando esses amigos aqui, que na época não eram amigos ainda, pegaram o microfone, o ginásio veio abaixo. Glória a Jesus Deus. lindo. Glória a Deus. Isso é para a glória de Deus. Glória a Vocês Deus. são É pra humildes, glória não do vão ficar. Senhor. O Senhor sabe Mas disso. foi algo extraordinário, o mover de Deus, tanto do Glória a altar Deus. como onde estava o povo, embaixo ali, nas cadeiras. Aquele me marcou muito. Glória a Pois eu Deus. percebi a glória, a unção e a Amém, presença Jesus. O Glória a Senhor Deus. continua derramando essa no graça. ministério desse casal. Porque não adianta, né, ter nome e não ter presença. Sim. O que Né? poucas Ter pessoas nome não sabem, tem- por exemplo, pastor Fernando, Sim. que nós viemos de mais de um mês de jejum e oração, Olha aí, ó. clamando a Deus, buscando ao Senhor. Porque a gente não foi ali para se apresentar ou para aparecer, sim para adorar a Deus. Sim, sim, sim. Então, sem preparação não tem a unção, sem a semeadura não tem a colheita. Sim, sim. Fala um pouco mais disso aí, Marcelo, que é interessante porque há muitas pessoas aqui que estão nos acompanhando, que têm ministério, alguns, quem sabe, nem são cristãos por enquanto. Mas, enfim, fala um pouco do preço, da unção. O que é necessário para possuir a unção? Eu acredito, pastor Fernando, que muita gente vive às margens Sim. dessa profundidade que Deus tem à disposição de qualquer pessoa Sim. que o queira, que o deseje, mas é mais por causa de uma escolha pessoal. Sim. Eu creio profundamente que Deus unge pessoas, Unge pessoas. Deus prepara pessoas, e essa unção, ela está à disposição de pessoas que queiram pagar um preço. Sim. Não é? Sim. Moisés, a Bíblia fala que enquanto todo o povo olhava para o Sinai e via o monte fumegando, tremendo, as pedras se afogueando e tinham medo e corriam na direção oposta, Sim. Moisés sinalizava para eles e dizia: subamos, não tenhamos medo. Então esse subir é você abrir mão da tua vida no sentido dessa vida humana que nos envolve, que toma nosso tempo, Sim. que nos absorve, e você fazer uma escolha. Eu falo isso todas as vezes que eu te encontro, principalmente na tua casa. Você tá ali às vezes com o teu celular na mão, com uma música, um louvor a Deus, e você tá nessa busca. Aí Deus te usa, Deus nos usa no altar, mas o que aparece no altar é uma ponta do iceberg, Sim, sim. daquilo que nós vivemos quando ninguém tá vendo. Então eu acredito sim que unção vem quando nós nos dedicamos no secreto, Sim. no secreto, na presença do Senhor. Marcelo Dias, só um minuto, Fabiano. Nós somos quase da mesma idade. Vocês vão opinar quem é mais velho do que o outro, mas vem cá. A Não nossa faça geração- isso, vai ficar ruim pro senhor. Não vai ser legal pro senhor A isso, nossa pastor. geração valorizava muito a unção. Sim, Na sua concepção, vocês têm viajado muito o Brasil, mais do que eu, inclusive. A geração atual, no vosso modo de ver, tem levado a sério a unção como nos anos anteriores, ou você acha que eles estão usando muita experiência, a técnica? O que vocês percebem sobre isso aí? se eu for falar, por exemplo, do palco, do altar, Sim. eu tenho ficado um pouco estarrecido com o que eu tenho visto. Sim. Mas olhando pro povo, pra geração, pra essa juventude de hoje em dia, Sim. eu estou vendo uma fome crescendo, Sim. uma sede crescendo. Eu estou vendo os jovens de hoje, os adolescentes. Eu fico pasmo. Eu e a Fabiana aqui, eu já ia falar a idade, mas o desafio ainda foi lançado, né? Aí, Então ó. vamos aguardar. Mas a gente tem sido muito convidados para ministrar em eventos de adolescentes. Legal. E nós temos visto adolescentes incendiados, com fome. Sim. Porém, eu creio que há uma exceção. Sim, não estou generalizando. Sim. Mas a gente tem visto de maneira estarrecida muita gente usando técnica, Sim. a fama sendo mais importante muitas vezes do que a unção em alguns contextos. Sim, sim. Mais uma vez, eu não estou generalizando. Claro, claro. Tem um remanescente santo, tem pessoas que querem. Há pastores, pregadores, cantores nessa nova geração que querem. Mas tem muita gente usando técnicas, Sim, sim. usando receitinhas que deram certo. Sim, Então sim. deu certo aqui, vai dar certo lá. E a gente sabe que relação com Deus, ministério, altar é muito mais do que isso, né, Fabiana? As pessoas se esquecem que Deus está de olho na gente. Sim. O Senhor nos enxerga. Uhum. E Ele enxerga a gente quando a gente está no anonimato, quando a gente está escondido. Sim, sim. Assim, quando se fala em unção, se pensa em quem? Vamos lá, Davi, uau, Sim, sim. ungido, rei, né? Aham. Mas quando é que Davi foi escolhido? Davi foi escolhido porque ele, Sim. na sua Chamou a atenção de intimidade, Deus. Chamou a atenção de no Deus. seu momento secreto, sozinho, Verdade. ele conseguiu chamar a atenção de Deus através da sua adoração, da sua Sim, entrega, muito forte. do seu envolvimento com o que é celestial. Aham. Né? Eu me recordo que na minha adolescência, meu marido sabe disso, acho que ele me viu, assim, quando eu ia cantar, pastor, Sim. no grupo dos jovens, eu não tinha a melhor voz,
eu não tinha técnica. Mas eu lembro que eu me irritava quando eu olhava para os meus colegas. Eu vou interromper ela para salvar ela, para ela não falar bem dela. Eu vou falar. Eu lembro que quando eu vi a primeira vez ela no coral, ali no grupo de jovens, eu vi muitos jovens cantando assim, daquele jeito caladinho, quietinho, tá quase que como cumprindo a tabela. A Fabiana só faltava voar. No meio da juventude ali, assim. E ela não fazia aquilo porque, um dia serei cantora. Não fazia isso, ela nem sabia o que era isso. Ser alguém, ela queria oferecer algo para Deus. Você lembra de lá de trás do Fernando, antes do pastor Fernando? Sim. Você falou da nossa geração, a gente era a turma que subia pro monte. Buscar Deus, jejuar, orar, pagar preço. E não era para aparecer, não, um dia terei um nome na terra. Não, a gente não pensava nisso. Redes sociais da nossa época. Isso, se falasse pra gente, a gente não sabia se era de comer ou de passar no pão. Verdade. Rede social, o que seria isso? Começou Então, com o Orkut, hein? O senhor lembra ainda? Orkut, quando falaram na primeira mesa, eu falei, pra mim essa palavra, eu falei assim, iogurte? O que é? É verdade, Orkut. Mas aí a gente tinha uma fome de Deus, e aí isso eu vi nela. Eu creio que o que ela quer dizer é sobre isso, né, Fabiana? De você fazer, não para chamar a atenção de homens. Deus está procurando Deus. os fiéis. Sim, o Senhor quer usar alguém, precisa usar alguém. Sim. O evangelho precisa ser propagado. E esse evangelho puro, Sim. de salvação, de entrega, de presença de Deus, Sim. sabe? E eu creio que o Senhor, a gente não pode ignorar o fato que Deus está nos enxergando o tempo todo. Sim. Não adianta a gente querer vir com máscara diante do Senhor. Né? Muitos vêm com máscara diante dos homens. Diante dos homens você até consegue enganar. Mas você não consegue enganar Deus. Verdade. Né? Então a unção é algo muito de Deus para com os homens por causa dos homens para com Deus, eu acho, sabe? Deus olha a entrega do ser humano, recebe a adoração e Deus escolhe, entendeu? Então, inclusive, Fabiana, recentemente eu postei na minha rede social que a oração em secreto vai gerar bênçãos em público. Primeiro é o secreto, primeiro o bastidor, você com Deus, oração, faça no jejum, secreto, o Senhor vai buscar, te honrar, não é? público. Você ter esse momento de comunhão, leitura, desligar um pouco o telefone, escutar uma boa canção, isso aí é o seu secreto. Se separar de coisas que não agradam o Senhor. Verdade. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. A palavra do Senhor. Tem coisas que a gente tem que se separar. Os jovens têm que se separar de algumas coisas. Concordo. Vocês, inclusive, são pai de 3 jovens. 3 jovens. A mais velha já com 26. A do meio casou agora em janeiro. Que legal, parabéns. Hein? Amém, tô brincando, glória a Deus. Casou agora com que idade, Fabiana? 21, né? E o Misael aí com 15 anos. Misa é fera, hein? Misa é um cara. Meus filhos só tenho palavras de gratidão ao Senhor. Que legal. Porque os nossos filhos têm os seus defeitos, é claro, como todos, mas eles são entregues ao Senhor. Eles amam o Senhor de verdade. E a gente glorifica o Senhor porque a gente tem parcela nisso. Nós sempre fomos cristãos de verdade. Demos exemplo em casa, como servos de Deus, como marido e mulher, como pais. Então a gente. E o Misa é muito querido. O Misa, ele. Misa é apaixonante, os pastores amam ele. Ele é demais, ele é demais. Uma benção. Só nessa turnê, acho que uns 4 ou 5 pastores pediram ele pra nós. Deixa ele comigo aqui. Deixa ele aqui, vou treinar ele pra ser pastor. O Misa, ele é carismático. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos lá. Eu quero hoje aproveitar ao máximo. Eu não sei se nós teremos a oportunidade de algumas pessoas formularem algumas perguntas para a dupla que está aqui comigo no meu podcast. Se vocês quiserem, através do meu Instagram, vocês podem fazer algumas perguntas e, se der tempo, estaremos compartilhando para eles. Mas vá lá. Claro que estamos falando de ministério, né, de buscar a Deus. Mas tirando um pouco esse tempo de busca, de ministério, vou entrar na área de lazer. O que vocês gostam de fazer, irmãos? Fala um pouco do vosso hobby. Fala você primeiro aí, Fabiana. Conta teus hobbies. Longe do altar. Pouca gente sabe, por exemplo, que eu e a Fabiana somos apicultores. A gente cria abelha. A gente cria abelha. Que legal, e a gente tira mel. Olha. Mel de jataí. Já tomou mel de jataí? É o único mel verdadeiramente medicinal. Eu não sabia. Só 250 gramas de mel é R$50 no Brasil. 250 gramas. Já pensou? Né? Você nunca me trouxe esse mel pra Nunca mim? trarei, tô brincando. Eu acho que chegar com mel aqui, não pode entrar com mel nos Estados Unidos. Pode? Pode não. Grande foi o livramento, porque não é como eu ia dizer que não pro meu amigo. Pegar, é sério. Olha, é um hobby que eu não sabia. Mel. Não, mas a gente Não tem medo da abelha, não, gente? Mas a abelha jataí, ela não tem ferrão. Olha aí, ó.
Olha que bênção isso. E o melzinho dela é uma delícia. Você deixa na portinha da geladeira ali. Ei, de manhã você toma uma colherinha, você não fica doente nunca. Mel com limão. É uma bênção. Mas, pastor, posso falar? O nosso hobby, Sim. eu acho que é ficar em casa, né, amor? É incrível. Porque a gente viaja São tanto. caseiros, são caseiros. Não, a gente viaja tanto e sai tanto Sim. que quando a gente tá em casa, a gente quer relaxar Sim, em casa. sim, sim. Quando a gente morava na chácara, na época da pandemia, nós morávamos na chácara ainda. Sim. E a gente acordava todo dia, Na ia época caminhar. não é da pandemia, do pandemônio. Deus pandemônio, né? Meu Tentando papai. esquecer, mas ele volta. Esquece isso. Deixa pra lá, vira a página. Então a gente ia andar na estrada, literalmente. Sim, sim. A gente cortava a estrada, ia embora e aquilo era muito Que delícia, bom, deu né? saudade agora Muito aqui, viu? bom. Vocês são Vamos voltar bem- pra chácara então, de novo. Vocês então percebem que vocês gostam do interior. Sim. E a gente gosta da vida rural. Vida rural. A vida são simples, é boa. A gente gosta de paz, eu gosto muito de ler, eu amo Pescar, ler. gosto de pescar. A galera deve estar vendo aqui pelo menos gosto de uma pescar. pequeníssima parte da biblioteca aqui. No acervo. O acervo do pastor Fernando Pet, os bebês dele, né? O Marcelo passa muito tempo no escritório lendo, ele se dedica bastante a isso é muito legal. A gente gosta de tomar um bom café da manhã, bem gostoso. Sim. Dizem os nutricionistas que é uma das principais refeições do dia. A gente toma aquele café, daí eu vou pro meu local, meu office, e aí eu vou ali. Aí eu chego ali 9, às vezes saio 4 da tarde, 5 da Às tarde, vezes saio tem pra que chamar ele, almoçar. pastor. Ela tem que me chamar porque é o meu prazer real. Tá orando, está escrevendo, a gente escrevo também, tem livros vindo aí. Olha, não é? interessante. Fala um pouco aí desse... Logo chegará ao conhecimento de todos. Tem gente que vê a gente sempre cantando, né? Ou eu ministrando a palavra, mas a Fabiana e eu, nós ministramos seminários para casais no Brasil todo. Aqui nos Estados Unidos já demos Deus. 2 ou 3 seminários já nessa temporada para casais, porque a gente conta da nossa experiência, né? São 30 anos que eu conheci a Fabiana, 27 anos de casamento, então a gente tem algumas coisas para repartir com a galera, então a gente muito legal. tá Eu sempre... vou saber desse detalhe que você... Vamos fazer um seminário lindo aí, pastor. Combinar, Porque o povo precisa. A gente sempre fala, a gente abre o seminário dizendo que a gente não vem ensinar ninguém. Sim. E nem não fomos nós que descobrimos a roda nem a pólvora. Mas a gente tem a nossa experiência, o que deu certo para nós. O que der certo para nós pode ser que dê certo para quem vai nos ouvir. E a gente tem visto, né, Fabiana, ao longo desses anos ministrando para casais chegarem destroçados. Aquele vai ser o último seminário, a última tentativa. E no final do seminário estão se abraçando, chorando, pedindo perdão e o Senhor reconstruindo matrimônios. É gratificante. Particularmente, eu prefiro quando um casal ministra numa conferência. Detalhe, Mas só contar, verdadeiro, né? o nosso seminário que nós ministramos, o povo nos conhece como cantores pentecostais, mas nós cantamos músicas de edificação para casais. Legal. E depois a palavra não é ministrada por mim ou por ela. Nós ministramos simultaneamente. Isso é muito bonito. Interessante. A gente tá ali pregando, eu tô com um tópico, a Fabiana entra, faz uma parte, eu faço uma parte nela, por isso que a gente tem esse entrosamento para conversar. É muito legal. Casal 20. É muito legal. Obrigado. Dá uma Verdade, pincelada pra pastor. gente aí, aproveitando esse leque aí, essa abertura de casamento, falando de família. Dá alguns conselhos aí, Marcelo. Fabiana, para Conselhos ter pra um casais. casamento longevo, qualidade. É assim, um cartão de crédito. Ajuda, né? Ajuda, mas não é tudo. Ela riu à toa, vocês podem observarem que ela riu à Não toa, dá né? corda não. Mas vamos começar. A gente sempre diz, casamento de verdade tem te amo Sim. e tem me perdoe. Ah, mas eu não gosto de ficar falando, ok, tem gente que tem dificuldade de falar, mas Deus criou palavras para serem pronunciadas. Verdade. Nós sabemos, a Bíblia diz no Salmo 116, 10, a mesma palavra está escrita em 2 Coríntios 4,13, cri, por isso falei. Isso aí. Então a palavra, o eu te amo, quebra muitas coisas no reino espiritual, muitas barreiras. Outra coisa, o me perdoe. Sim. Você e eu que estamos nos assistindo aqui, Fabiano, nós todos, nós erramos. Sim. E a maior grandeza que você vai encontrar num ser humano é a capacidade de admitir que está errado. Sim. Então você chegar para tua esposa não te diminui, meu amigão. Te faz um cara mais amado, mais respeitado. Chegar para ela e pedir perdão. E você também, mulher. Sim. Só que também quando estiver pedindo perdão, você estiver recebendo o pedido de perdão, não sobe em cima do teu cônjuge e começa a judiar dele. Vai brigando, não. Vai com amor. Recebe com amor o pedido de perdão. E que esse pedido de perdão seja devolvido com eu te amo, eu te perdoo, para o casamento seguir forte. Olha as dicas aqui importantes para os casais. Inclusive, você já deve ter lido o livro As 5 Linguagens do Amor. Já leram esse livro? Sim, forte esse livro. Meus favoritos.
Muito lindo bom, demais, é muito muita forte. praticidade, psicologia, conselhos, né? sim. Vale a pena você que está nos assistindo, casal, 5 linguagens do amor. Eu falei o meu conselho pra casar, mas eu queria que a Fabiana falasse alguma coisa Por também, favor, porque ela Fabiana, Não, eu ajuda falei aí. assim, não, especialista. eu ia falar que não existe uma regra. Existem regras bíblicas que a gente tem que observar. Quanto Mas tempo, cada desculpa casamento- interromper, quanto tempo que o Hugo e a Kathleen têm de casados? Eles estão aqui nos bastidores. Dia 18 agora faz 3 anos. 3 anos. de casado, Então né? anotem ainda, aí né? os conselhos, viu, galera? E no próximo seminário vocês já estão inscritos já, ok? Fechou? Pronto. Não, pastor, cada casamento, todos os casamentos um são diferentes do outro. Fabiana, e quando o cidadão casa com uma mulher brava, como é que faz? Quando Então, casa essa com mulher é a brava- pergunta pra mim, Pastor, então. eu não sou mulher brava, aí que tá, já vou falar já. Não é, amor, tô brincando. falando já Não, que tô eu não sou brincando, brava. bem, pelo amor de Deus, não é não. Eu não sou brava, marido. Vamos mudar de assunto, brincadeira. Fabiana, dá um conselho aí, Fabiana. Vamos lá, pastor. quero te ouvir. Eu digo, cada casamento um é diferente do outro, pastor. Não Sim, adianta a gente chegar verdade, com uma verdade. regra Sim. e falar, ó, você tem que seguir esse caminho aqui. Sim. Não dá Tem certo. cartilha. Eu falo sempre que a gente tem que respeitar a personalidade das pessoas, sabe? Sim. Eu sou uma pessoa calma, mas... Né, meu amor? Ele fala que eu sou brava às vezes. Não é brava, não. Ele é sanguíneo, eu Sim. sou mais, Não é sabe? não. É assim. Flemática, assim, pá. Sim. Então, o nosso relacionamento, ele funciona de um jeito. Sim. Né? Nós entendemos de um jeito. Há princípios bíblicos Tu olhou bem que pra nós mim e não falou bem assim, podemos- nós entendemos de um jeito, tu falou assim, eu fiquei com medo aqui. Há Tá. princípios que nós não podemos abrir mão jamais. Sim, né? é verdade. Princípios Princípios são bíblicos. inegociáveis. Mas- Agora, a minha pergunta é: Fala. é mais fácil, no vosso modo de ver, quando o casal ele se parece, por exemplo, sanguíneo com sanguíneo, ou sanguíneo com fleumático, na vossa opinião, o que dá mais certo? Por incrível que pareça, as diferenças são melhores. Deixa eu falar isso, ó. Interessante, Chanel. Sanguíneo com sanguíneo. Vai dar bom. Vai dar morte. Vai dar morte. ruim. Vai dar ruim. Vai dar Rita aí, tá? Ô, Rita. Volta desgramada. É. Colé com colé. Não vai Não rolar. vai dar certo. O colega vão pegar, exatamente, vai Rancor. ter, vão guardar mágoa um do outro, não vai Calminho longe. com calminho, pastor, dá certo. Não Certo. tem muita vivacidade, mas dá certo. Tá certo. As pessoas são calminhas, tá? Mas vive bem. Aham. O calmo com o sanguíneo, eu acho que é melhor, a melhor receita que há. Certo. Te amo, meu amor. I love you. Acho que é a melhor receita que é o calmo Eu falei, com o amor tá no ar sanguíneo, nesse sabe? podcast, vai chamar Inside Out Love. Pra vocês. Então, ó, o casal tem que observar, pastor, os pontos principais. Sim. Respeito, Sim. amor, sabe? Eu acho que respeito e amor são 2 ingredientes que não pode faltar no Nós relacionamento. estamos falando ali no escritório ali em cima, perdão, na cozinha, sobre você falou uma frase muito forte que o feminismo está Matando o feminino. feminino. Sim. Olha. Porque você observa, né? Há uma modificação no gênero, em busca dessa luta de igualdade, Sim. não é? A diferença está sendo minimizada e tem desaparecido. Sim. É tão claro você olhar a diferença entre o masculino e o feminino, Sim. né? E nós temos visto isso. O feminismo ele tem advogado uma grande conquista. Só que uma coisa interessante, estava falando com a Fabiana esses dias atrás, tem muita gente, muitas pessoas adeptas do feminismo que utilizam a igualdade quando é conveniente. Entendi. Né? Tipo assim, quero ter salários iguais. Ótimo, perfeito, igualdade de classes, mas de repente, outras situações, né, Fabiana? Quando você percebe que não te é conveniente adotar aquela postura, aí há um retrocesso completo nessa questão. Então isso aí as tem sido mulheres- uma ferramenta muito mal administrada, né? No feminismo, as mulheres querem se parecer com os homens, Sim. tá? Mas ela quer que os homens a tratem como mulheres. Sim. E isso que é tanto se parecer. Deus é tão maravilhoso que Deus faz as coisas certas, gente. Deus não deixa dúvida com relação à formação do homem e da mulher. Sim. Né? Cada um tem o seu papel, cada um desempenha o seu papel. Aí o inimigo vem, ele quer criar uma outra coisa, né? E Porque falar em esse submissão assunto hoje da rende, né, mulher, meu amor? para alguns é careta, é retrógrado. Totalmente ultrapassado, careta, né? pastor. Eu falei no último seminário que a gente fez, Sim. eu falei sobre isso, né? As mulheres reclamam tanto, que submissão, que submissão, que submissão. Eu sou uma esposa submissa ao meu marido. E bonito isso aí. nós nos amamos muito. E ele Sim, me sim. respeita e eu o respeito. E isso é maravilhoso. E também tem uma depreciação e uma má interpretação da palavra submissão. Tá.
Parece que submissão é estar debaixo do pé de alguém. E não. Se você estudar a semântica dessa expressão, submissão é ter uma missão vinculada à missão do marido. Então eu tenho a minha missão com Deus. Deus quis tirar o peso da responsabilidade da mulher e sobre vocês, homens, um peso muito grande de cuidado, de compromisso, de proteção, entendeu? Nós estamos guardadas por isso, sabe? Legal. No caso, mulher e E tá marido. certo, né, gente? E Tá agora, certo, né? aí as pessoas falam, Deus falou só para os homens só amarem as mulheres. Amar é fácil. Quem disse o que mais amar é difícil. fácil? Não, A Bíblia diz que o amor é Você lê ali 1 Coríntios 13, né? Amor é sofredor. Verdade. Não é? Que mais? O amor, falando. ele é sofredor, tudo crê, tudo espera, suporta. tudo suporta. Então se virem, homens. Né? Aguenta as E é mulheres interessante, bravas. a Bíblia é clara. O homem, amai as vossas mulheres. Verdade. E as mulheres, né? Respeitai os vossos esposos, porque a mulher ama fácil. Verdade. A ordem é essa, né? Pro homem o amar, porque pra ele é mais difícil. Sim. E pra mulher respeitar, que às vezes não é o seu caso. Se cada um cumprir o seu papel com... Dá certo. Mas cada um é cumprir o seu papel com responsabilidade e observando a palavra, não dá ruim não, pastor. São valores judaico-cristãos, né? É que as pessoas Que nós Ó, temos, Não podemos que deram abrir mão. certo. Deu Pastor, certo. as pessoas mudam as coisas e aí quando a gente faz algo que a gente quer, a gente Sim. sofre a consequência daquilo. Verdade. E quando você muda a fórmula que Deus determinou para ser, no Sim. caso, um relacionamento, virão consequências terríveis e as pessoas terão que lidar com elas. Por isso Mas que se você hoje seguir- o divórcio está muito banalizado. Meu né? Deus, terrivelmente Que as banalizado. pessoas hoje, por coisas mínimas, querem largar, né? Querem arrumar um outro. vai Ainda por ontem eu aí. estava vendo algumas mulheres que tem nas mídias sociais, enfim, que elas são lindas, Sim. perfeitas, têm um corpo escultural, mas elas estão sozinhas. Uhum. E, consequentemente, muitas delas estão frustradas. Sim. Porque as pessoas não querem se encaixar no formato. E a que pessoa Deus pode determinou. não dar o braço a torcer. Não dá. Ela pode não dar o braço. Eu tô feliz, eu Mas tô se eu for sozinho, conversar eu com tô ele sozinha, sozinho- mas Deus erra. Não. E aí o Senhor foi dele, ele é o autor dessa frase. Não é bom que o homem esteja só. Falando do homem, tá falando do gênero humano. Verdade. Não é bom. Mas eu escolho. Mas no fundo, se a pessoa fosse admitir, ela admitiria que ela não está feliz por estar sozinha. A solidão é terrível. A solidão é Solidão é terrível, né? terrível, é E terrível. aí o marido e a mulher, um completa o outro. Se entender a beleza do que Deus criou, do que Deus gerou para ser o casamento, entende, segue a receita e tudo dá certo. Então vocês estão convidados, na próxima vez, nós vamos organizar Amém? uma conferência para casais e vocês dois estarão palestrando Será em maravilhoso. nossa Bora. church, ok? Já tá fechado. Fechado. Vem comigo, Brasil. Bora! Bora! Queridos, vamos lá, tem algumas perguntas também. O famoso ping-pong, hein? Ih, meu Deus, eu sou ruim disso. Mas fiquem tranquilos que não é pegadinha. Tá bom, Tá bom, vai. tá bom. Olha, hein? Vigia. Vigia Relaxa. crente. Vamos pra cima? Bora! Inside out. De dentro É. pra fora. Aleluia. Vamos lá, gente. Ping-pong, perguntas rápidas. Vamos fazer o seguinte, como são dois, uma pra mim, uma pra ela. Uma pra mim, uma pra ela. Ou a mesma pergunta para os dois. Tá bom, maravilha. ok. Não, eu vou... A mesma pergunta para você, aí ela Tá, também pode perfeito, a gente responder. responde, vai. Vamos lá, ping-pong. Lula ou Bolsonaro? Bolsonaro. Claro. Direita ou esquerda? Direita. Direita, a Bíblia fala assim que à esquerda ficarão os bodes. É a Bíblia. Olha aí, ó. Vocês se identificam mais com a teologia de Armínio ou de Calvino? Armínio. 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 Por quê? Porque eu acredito que o homem tem que fazer a sua parte. Deus fez a dele e nós temos que fazer a nossa. Sim, a salvação. Não dá não pra pode- jogar tudo na mão de Deus. As nossas escolhas podem nos levar pro destino certo Yes. ou pro destino errado. Isso Ou aí. seja, a pessoa pode perder a sua salvação. Com É certeza. possível. Ainda Sim. ontem eu vi alguém falando sobre essa questão e fiquei indignado. Porque É apoiando. alguém dizendo assim, Não. uma carta aberta para uma cantora famosa evangélica do Brasil que saiu e agora não tá mais cantando no mundo evangélico. Ele disse bem assim: você tá salva. Você sabe, amiga, Você sabe que você está salva. Mas E você ela não cantando pode abandonar no o carnaval Espírito lá do Santo. Brasil, lá entendi, na Bahia. entendi. E a gente não crê dessa maneira. O homem, ele é responsável. O Senhor fez a sua parte, Guarda mas o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Cada um dará conta de De si si mesmo. a Deus. A Deus. A Deus. É isso aí. Uma outra pergunta sobre a vinda de Jesus.
Vocês são pré, meso ou pós? Sinceridade, hein? Eu quero ver a verdade. Eu não vou passar pela grande tribulação, não. Tá lá com Cristo porque, já. inclusive, olha, eu quero inclusive aqui salientar um detalhe, que no Brasil, no meio evangélico, está crescendo a teologia meso-pós. Yes. Para quem não sabe, para quem é leigo, são aquelas pessoas que acreditam que a igreja vai entrar na tribulação e na grande tribulação. Ou seja, eu particularmente, eu acredito que a igreja vai ser arrebatada antes. Ou seja, eu sou pré. E vocês, vamos lá. Pré. Seguro? Seguro total. Seguro, eu não vou Seguro aqui, não. completo, sem sinistro. O anticristo Deixa o não vê na minha anticristo pra lá e a marca da besta. Deixa a marca da besta pra lá. Deixa pra quem quer. Não, vou estar lá com a marca do sangue já em mim. Eu quero estar além de tudo. Eu não pertenço a este mundo. Eu vou guardar a minha fé. Vamos lá. Cite algum pastor ou algum cantor que influenciou o vosso ministério. Pastor cantor que influenciou o nosso ministério? Para mim, pastor que influenciou meu ministério é meu pai, pastor Misael Corrêa da Silva, de saudosa memória. O Senhor levou no iniciozinho do ano de 2020. Influência dele foi muito grande. Minha grande influência na minha vida. Pra E a minha mãe, pastora Maria. Luiz de Carvalho. Luiz de Carvalho. Sim, Como porque cantor. Meu irmão tinha um disco do Luiz de Carvalho, eu era menina ainda. Eu tive o prazer de conhecê-lo, acredita? E a gente viajava, então eu viajava com meu irmão e era sempre tocando aquelas... Ele tinha gravando a fitinha daí, né? E ele cantava. Ele tocando no carro. Olhando este mundo, ele viu Muito forte. grande multidão andando sozinho. A voz dele nasalizava assim. E Voz da Verdade. Voz da Amo Verdade. muito pastor Carlos Moisés, acho que é uma começou referência. cantando Voz da Verdade, Comecei né? cantando Voz da Verdade. Inclusive, na década de 80, a Voz da Verdade comandava. Meu Deus. Além do rio azul, que lindo. As ruas são de ouro e de Sou cristal. desse tempo, minha gente. Tempo bom. Legal. Marcelo Dias, o que mais gosta de fazer? Pregar ou cantar? Ih, Seja sincero. Pregar e cantar. Qual que você prefere? Não pode ser os dois juntos? Não, tem que ser um outro. Eu acredito que eu amo pregar. Eu canto com muita alegria, com muito amor, mas hoje o pregar é algo difícil de explicar. Sim. Um chamado, é uma responsabilidade que pesa sobre nós. Se eu sentisse, sabe disso. Quantas vezes parece que dá vontade de não falar mais. Sim. Mas a chama continua ardendo. Alguém precisa falar. Alguém tem que tocar a trombeta em Sião e falar o que precisa ser falado. Verdade. Fabiana prega também, Fabiana? pastor, cantar. né? Deixa eu cantando. Tá certo. Prega muito, tá? Prega, Prega muito aqui, ó. Prega muito. Vale a pena. Um livro favorito da Bíblia. Da Bíblia, pra mim é Isaías. Isaías. Livro do profeta Por quê? Isaías. Ele é a Bíblia resumida. A Bíblia são 66 capítulos. capítulos, é verdade. Isaías são 66 capítulos, que representam 66 livros. Sim. É o profeta messiânico. Sim. É o profeta que teve a maior visão da revelação de Isaías 6, vendo o Senhor num alto e sublime trono. E Isaías, depois ali, né? o antes, Interessante, o durante e o depois, Depois, estão expostos ali. Verdade. Amo Isaías do início ao fim. Legal. E você, Fabiana? Eu acho que é Esther, pastor. Esther. Fala de reconhecimento, fala de humilhação. Linda história, né? Linda fala de história. superação, fala de jejum, fala de entrega. Verdade. Então, verdade. de beleza. De mulher fala para mulher. Inclusive, o forte. Fabiano, entrando nesse ponto aí, Esther, juntamente com seu tio, a ação que eles fizeram inibiram o holocausto. Porque o decreto era para dizimar, matar todos os judeus todo na mundo, época. é Sim, verdade. sim. É Ou isso. seja, ela se posicionou junto com seu tio. Eles entraram num processo né, de busca, de jejum, fizeram um plano, uma organização também, e Deus destruiu. Aquilo era para ser um holocausto. Sim. É verdade. E daí faz a Sério? gente parar para pensar. Muito forte. Estão faltando estéreis nos dias de hoje, né? isso mesmo. Não Mas estéreis, você vê que- mas estéreis, né? Esther no plural. E a- Porque será que se houvesse uma Esther nessa visão, nesse propósito, antes do Holocausto, será que não haveria um livramento? Muito Por isso que forte. tem que haver mulheres e homens eu nos acho lugares forte que a certos. responsabilidade recai totalmente sobre Esther. Pode falar, jejuem por mim. Sim. Porque eu vou encarar o desafio. Porque eu vou ter Não vou que fugir ir do e vou ter desafio. que fazer. E que eu preciso achar graça aos olhos do rei. Ela entrou diante do rei sem ser convidada. Yes, que na yes, época yes, era yes. uma... Podia Meu ser Deus, digno de Podia morte. ser morta. É isso Poderia mesmo. ser banida ou morta. Mas ela creu no livramento do Senhor,
ela creu, Sim. né, que se humilhando diante de Deus, o Senhor a ouviria, a atenderia, daria a ela graça, sabedoria, entendimento. Sim. Então isso é uma lição muito grande para nós mulheres, né? Verdade, eu amo história, eu tem gosto. coisas que a gente não consegue resolver. Sim. Mas se a gente buscar o caminho do Senhor, a gente... A verdade é que muitos reclamam, mas oram pouco. Né? Falam do problema, mas jejum quase nada. Exatamente. Eu queria até aproveitar aqui, abrir um parêntese, para falar sobre isso que eu tenho falado em todas as mensagens que eu tenho pregado. E eu acredito que agora que estava na sua igreja, falei isso. Sim. Os 5 pilares de sustentação na vida de quem precisa servir a Deus. Tem tanta gente falando, a minha vida é alta e baixa, eu sou crente, eu amo a Deus, e minha vida é alta e baixa. Mas esses 5 pilares, muitas vezes não são observados. Que é vigilância, o Senhor Jesus diz, vigiai, orai, palavra de Deus, jejum e estar na igreja, congregar. Se você tem esses 5 pilares na tua vida é abundante. Tire um deles, a tua vida pode ser aquela vida que uma hora você tá lá em cima, com alegria, com torpor de felicidade, outra hora tá lá embaixo, vazio, se sentindo vazio. Nós temos que manter a regularidade da vigilância, da oração, da palavra, do jejum e do estar na casa de Deus. Por isso que a Bíblia diz lá na Epístola aos Hebreus, não sejais como alguns que deixam de congregar. Sim. Congregar tem a sua finalidade. E aí é isso aí. Tem que manter essa regularidade. Eu gosto da palavra regularidade, longevidade. É importante porque muitos começam bem, né? Termina mal. Atingem um nível até de reconhecimento no meio gospel, mas depois despencam, somem, né? Sim. Nós vemos carreiras que são carreiras estelares, seguidas de quedas meteóricas. Verdade, né? verdade. E eu acredito muito nisso. Né? A luz do justo, diz a Bíblia, é como a aurora. Sim. Quando o dia amanhece, no inverno o dia demora mais a amanhecer aqui nos Estados Unidos. Né? Sim. Mas quando o dia amanhece, você olha aquele raiozinho de sol lá no horizonte e nunca as pessoas diriam, se fosse a primeira vez, que aquele raiozinho insignificante se tornaria o sol do meio-dia. E a Bíblia é clara, a luz do justo é como a aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Legal. Muita edificação aqui, muito forte. Glória a Deus. Essas palavras. Espero que vocês aí tenham recebido, né? Creio que palavras estão edificando as vossas vidas. E com a ajuda de Deus, queremos, obviamente, realizar mais podcasts com esse nível. Porque esse casal aqui é um casal top. Amém. Gente, dá uma Glória a Deus. qualidade. Top é o senhor, pastor Fernando. Ping-pong não acabei ainda não, hein? Uma outra pergunta. Um lugar inesquecível que vocês já visitaram no planeta? Um país, um local, uma cidade? Lugar inesquecível para mim, eu acredito que... Eu e a Fabiana, a gente viaja tanto. Eu acredito... Vamos falar assim, um lugar que eu creio que será inesquecível, que eu vou visitar um dia, é Jerusalém. Vocês Que eu ainda não fui, não tive o prazer. Lembrando que o pastor Fernando faz uma caravana, acho que todos os anos, né, para Israel. Verdade. Quem sabe, né, pastor Fernando? Quem sabe? Quem sabe? Eu acho que esse será um lugar inesquecível, né, pra gente estar, né? A gente viaja bastante, o sonho de ir para Israel nós não realizamos ainda. Sim. E em breve a gente está indo para Veneza, na Itália, que eu acredito que será um lugar inesquecível. Legal, vocês merecem. Itália é romântica. Né? Não é? Tem que ir antes dos canais terminarem de secar. Estão falando que tá secando, né? Tá secando. Os canais. Legal, gente, legal. Vocês estão convidados, realmente. Obrigada. Quero ter a honra. E convida a galera também aí, pastor, pra estar junto, pra conhecer mais, ter a honra né? de cerceá-los em Jerusalém. Próximo vai ser outubro, Será né? uma honra. Outubro. Se Deus quiser. E quem quiser saber sobre a caravana, tem algum lugar pra saber, pastor? Está divulgando nas redes sociais, tá bom? Meus queridos, nós estamos chegando ao final. Por mim, eu ficaria mais eu 2 horas aqui. Eu sei que vocês têm compromisso amanhã. Marcelo Dias e Fabiana estão numa turnê aqui nos Estados Unidos. Vão ficar pelo menos uns 3 meses. É isso, Marcelo? Isso. 3 meses. Eles estão atendendo agendas, pregando, cantando, ministrando, fazendo a obra do reino de Deus. Enfim, se você que estiver nos escutando, quiser convidá-los, tem algum contato, Marcelo? Algum telefone que vocês possam passar aí para os nossos amigos? Eu acredito que os melhores contatos vai ser através das redes sociais, né, Fabiana? Porque lá Tá no nosso tudo lá, Instagram né? tem nosso contato certinho, telefone, tem WhatsApp, tem tudo. Legal. E Então, Instagram, Facebook, o canal no YouTube, você pode se inscrever. Dupla Marcelo Dias e Fabiana. Isso aí, gente. Entra lá, legal. conheça mais o nosso ministério, as músicas. Lançamos uma canção nova agora, pastor, que é a canção Ame. Ame. Multidões estão clamando. Ame.
leve luz para as nações. AME é o evento, não é isso? Isso. Nossa, A gente Medina, compôs essa canção Medina. em homenagem e para se tornar também o tema do AME, que é a Associação Missionária Evangelística Luz das Nações, que tem como presidente o nosso querido pastor Wagner Medina, a pastora Nádia Medina. E agora a Graça Music lançou essa canção, né? E aí a Nós gente estamos pela apresentou na Graça. gravadora, que é a nossa gravadora Graça Music, eles acreditaram no projeto, fizemos o clipe, você pode conferir agora mesmo no canal da Graça Music, essa canção AME, tá muito bonita. Quando é a data do evento mesmo? Eu já estive lá uma vez. O AME em outubro, todos os anos, outubro, né? Era em Esse ano. junho, aí mudou. Só que era muito frio em junho lá no Rio Grande do Sul, né? frio, é Tem que voltar com a gente lá, pastor Fernando. Isso é uma Vamos alegria. estar marcando aí, falando com o pastor Wagner para Wagner é um estar guerreiro. abençoando, porque o Rio Grande do Sul, o Brasil, ama o teu ministério. Eu amo também aquele povo querido, o povo do Sul ali, Santa Catarina, Paraná, muito Rio bom, Grande do muito Sul. É bom demais. Eu estou mais reservado agora, vocês perceberam que eu estou mais... pastor de igreja agora, O senhor, né? na verdade, Pastor de está mais igreja. seletivo, né? A gente chega numa idade e numa altura da nossa vida que a gente fica mais pastor, seletivo. Atingindo já a idade da experiência, sabe, gente? Mas não é, a sua igreja também, eu tenho certeza que por muito seu Porque- tempo, uma igreja grande, A igreja abençoada, está linda, muita está gente, abençoada, e você tem que ver, olhar pelas redes sociais, os cultos estão carregados de presença, de glória de Deus, está valendo fala muito a dele pena. pra ele não falar, Parabéns, não, a gente tem que falar mesmo. A verdade tem que ser dita. E o pastor Fernando está há anos aqui perseverando com essa obra, só podia ter uma grande colheita. Tem gente que começa e já desiste, né? Verdade. E a obra de Deus ela é feita com perseverança, com paciência, Segredo. porque é a obra do Senhor, né, pastor Fernando? Verdade. O segredo é esse, né? O segredo não é apenas os holofotes, não é? Yes. Ter nomes em cartazes ou ser convidado. O segredo é sua vida com Deus, ter a base. Eu entendo hoje que o meu ciclo é mais, né, pastorear, mas enfim, eu quero ainda no Brasil esse ano atender as agendas ali. Temos muitos amigos, inclusive um abraço para os líderes, pastores, cantores que estão conosco, nos prestigiando. Eu acredito, pastor Marcelo, irmã Fabiana, que este programa vai atingir um nível muito maior. Eu creio. Creio nisso Queria também. salientar que estamos ainda em fase de início. Eu não sou youtuber, não sou experiente, estou aprendendo, tá certo? Estou começando a dar os primeiros passos. Já fui radialista. Já, pastor fui Fernando? radialista uma época. tô Que meio legal. enferrujado, mas enfim, Marcelo cara. também já foi radialista. Eu trabalhei 9 anos em rádio, amo Vai, rádio. Vai, radialista, vai ver, Amo radialista. rádio. Entra aí, radialista. A gente falava assim no Brasil, Band FM. Olha, é Eu FM. fiz a propaganda aqui, né? Não é de AM, não. Ou então, Só faz de FM. ou então de madrugada, né? Love songs. E só tocando as músicas e falando inglês horrível, né? Mas tentando, né? Esse locutor não tá muito convertido, não. Não tá, hein? né? Mas deixa pra lá, passou. Agora, uma diferença entre muita gente e o propósito de pessoas como o pastor Fernando, do Marcelo de Fabiana, não é usar isso aqui para ter muitas pessoas vinculadas assistindo pelo sucesso, e sim usando isso como ferramentas para a glória de Deus, para ajudar vidas, para ajudar pessoas. E eu sei que esse é o propósito do Inside Out. Ó, inclusive, isso aqui é inédito, eu vou dizer. Há 2 anos atrás, 2 a 3 anos atrás, um amigo meu lá de Boston, ele falou assim, pastor Fernando, por que você não inicia um podcast? Eu nem sabia o que era isso. Porque nos Estados Unidos já havia virado febre. No Brasil estava engatinhando ainda. Então esse projeto já tem um tempinho que eu estava estudando, analisando, me preparando. Então hoje, um sonho está se tornando realidade. Que legal, glória. E que honra para nós Vamos crescer juntos. estarmos aqui nesse E projeto vocês aqui. Viu? foram na verdade, o primeiro Glória a Deus, que honra. Que honra pra a ser nós. entrevistado, É já uma entrou honra. já pro grupo Para os Sagrado. anais da história do Inside Out. Inside Out. Fechou. Entendeu? Vocês É uma honra para nós. honraram também, É viu? uma honra para nós. Me honraram com a vossa presença, visto que amanhã eles vão estar atendendo uma agenda já no outro estado ou aqui mesmo. Nós estaremos em Cinnaminson, né, New Jersey. Sim. No sábado já estaremos em Lynn, lá no estado de Massachusetts. Sim. Domingo em Hudson de manhã e à noite em Denver. E não para. Segunda-feira em Oraberry. Legal. Não para aí. Pregando, adorando e falando que Jesus é maravilhoso. Que bênção, que bênção. Pastor Marcelo, Fabiana, as considerações finais. Fale aí Fabiana, o que vocês quiserem. primeiras damas. Pastor, obrigado mais uma vez, tá? Foi uma honra, um prazer, uma alegria estar com vocês. Pessoal de casa,
Deus abençoe a sua vida. Continue firmes, crentes, porque é isso que faz toda a diferença, assim que a gente vai chegar no céu, ok? Que legal. E eu falo assim, né? A primeira vez que eu vi o pastor Fernando lá em Camboriú, tava ele todo bem arrumado, como sempre, né? Sempre elegante, com a tradicional toalhinha, que eu estou sentindo falta dela aqui na mesa. Tinha que estar a toalhinha. É o ponto. É o diretor aí. Não, é a marca. Olha aí, é a marca registrada do pastor Fernando. E eu sei que a gente já viu tanta coisa, né, pastor Fernando, nesses anos. Amigos que vieram, amigos que foram, Verdade, né? verdade. E o foram não só foram para longe de nós, outros nem estão mais caminhando aqui nessa terra. Verdade. Então, quando você atravessa anos e vê que está do lado das pessoas que você ama, dos amigos, e caminhando juntos, isso é uma verdadeira honra. Isso é patrimônio. Que legal. Então, eu quero louvar a Deus juntamente com a minha esposa pela tua vida, pela vida da pastora Leise, pela igreja linda que Deus te entregou, enfim, maravilhoso, bom demais. Uma honra para Marcelo Dias e Fabiano estar aqui. Galera, nós não podemos terminar este programa sem antes ouvir um pequeno trecho. Eu não quero explorar muito, estão usando muito a garganta, de contagem regressiva. Me dê essa honra. Só da meu filho. contagem regressiva, não tem uma mais alta não pra gente? Tá alto pra vocês? Não, vamos lá. Vamos no 10, né? Isso aí é demais. Mas Deus já abriu contagem regressiva. O tempo dele chega pra tua vida. Agora é a hora de vencer. Prepare-se, você vai ver. 10, Deus já enviou sua comitiva. 9, é o fim da derrota em sua vida. 8, é o tempo de Deus cumprir suas promessas. 7, e não existe inferno que impeça. 6, Deus vai incendiar seu ministério. 5, uma explosão de curas e milagres. 4, uma unção poderosa está descendo. 3, 2, 1, receba poder. Meu Deus, Fabiano. Gente, olha, até arrepiei aqui. Viu? Glória a Deus. Meus queridos, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Estou muito feliz com a vossa presença aqui. A primeira de muitas, a primeira de Amém. muitas. Tá ligado, fechou. Glória a Deus. Olha, se vocês gostaram deste podcast, compartilhem em manda vossas pra redes alguém. sociais, tá certo? Vocês podem adicionar aí Fernando Peters 1 no Instagram e também nos adicione no Instagram do Inside Out, do podcast, @InsideOutPodcast. Quero agradecer pela vossa paciência, pelo carinho e pelas inúmeras mensagens. Marcelo Dias, você não tem noção, Fabiano, de quantas mensagens o Beijo, público, os povo lindo. amigos, Glória os a Deus, irmãos Deus abençoe. nos enviaram dizendo, pastor, até eu estou ansioso para esse podcast ir pro ar logo. Glória a Então, Deus. Muito obrigado. Vou até abrir a camisa aqui. Dizer, Tá ali, ó. na próxima, os convidados Linda vão demais. receber a camisa. Olha aí, galera, ó. Gente. A camisa e a toalhinha. Já vou agilizar com o diretor aí, o Hugo, mais a vice-diretora, a Kathleen, para agilizar aí para os convidados a camisa. Parabéns para eles aí também nos bastidores, vocês são Verdade. sensacionais, que Deus Top, abençoe, top viu? demais, Valeu, gente? pastor. Um abraço, um beijo. Deus abençoe vocês, queridos. Tchau, querido. Beijo!